Nós queremos apresentar-nos diante do Senhor e da Tua Palavra, pedir a Tua bênção, que o Senhor use de misericórdia conosco mais uma vez e nos dê luz e sabedoria para compreender a Tua Palavra, sobretudo um coração ensinável, que possamos obedecer o Senhor. Contamos com a graça e a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos entrar em Tiago, capítulo 4 hoje, e nós vamos ler dos versículos 1 até o 12. Que nos diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, ou adúlteros e adúltera, como diz outra versão. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Até aqui. Bom, se a gente pudesse dar um título a essa mensagem, eu acho que o próprio texto apresenta para nós, e o primeiro pensamento que ele apresenta está no versículo 1. Que diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês. Então poderíamos sugerir as guerras que travamos, ou as guerras que enfrentamos. E como é importante esse capítulo e esse conceito de Tiago, porque de fato nós estamos em guerra. E o quanto antes o cristão perceber de que estamos em guerra, mais alerta ele estará e menos presa ele se tornará. Um dos motivos de muitos cristãos serem prostrados, vencidos, seja pelo mundo, seja pelo pecado, pelas ideologias ou pela apostasia, pela morte espiritual, é não perceber que estamos em guerra. O A.W. Tozer dizia que uma das fraquezas do cristão do nosso tempo é que ele vive, em outras palavras, uma vida relaxada nessa terra. Ele também diz que esse mundo não é um lugar de lazer, mas é um campo de batalha. Então, devemos estar alertas e devemos estar aqui como soldados de um mundo que não é aqui. Nós estamos indo para lá. Paulo diz que nós somos embaixadores. Embaixadores do reino de Deus. Então, aqui não é o lugar do nosso descanso. Estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Então, é um campo de batalha.
Quando a gente vê aquela saga do Tolkien, O Senhor dos Anéis, ou as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, e nós encontramos aquelas batalhas titânicas, que não seja apenas um momento de lazer e descontração, ver esses vídeos, esses filmes ou ler os seus livros, mas que seja também uma ilustração da guerra real que nós travamos. Será lastimável quando nós lermos algumas literaturas, seja ela de quais forem, e de fato as literaturas e os vídeos, os filmes, a maioria delas tem guerra, algum tipo de guerra, de batalha, de sobrevivência, e tudo isso reflete essa batalha cósmica que nós temos entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz, entre Satanás e Deus. E tudo isso deveria nos despertar, mesmo aquelas pessoas que não conhecem a palavra, mas são diretores de grandes filmes ou escritores de grandes livros, eles revelam uma grande guerra que tem dentro de si, ou uma grande guerra que eles percebem no mundo, ou que experimentam o mundo espiritual. Agora, muito mais nós cristãos deveríamos estar alertas a esse tipo de guerra que nós enfrentamos. Segundo esse texto de Tiago, capítulo 4, do 1 ao 3, nós poderíamos pelo menos dividir em 3 tipos de guerras, ou 3 níveis de guerras que nós enfrentamos. Primeiro é a guerra contra pessoas, ou a guerra entre seres humanos ou entre cristãos. A segunda é a guerra contra nós mesmos. Praticamente impossível qualquer um de nós não reconhecer que existe uma guerra dentro de nós. Aquela batalha que Paulo falava, que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que não quero fazer, esse faço. E ele ficou admirado que quando ele queria fazer o bem, o mal já estava diante dele e ele se declara um homem miserável. E no capítulo 5 de Gálatas ele fala daquela guerra, aquela batalha do espírito contra a carne contra o espírito, e cada um se opõe um ao outro para não fazer o que querem. Então você vê realmente uma batalha. E o terceiro nível de guerra seria uma guerra contra Deus. Então vamos considerar e refletir um pouco esses 3 níveis de guerra. A primeira, que é essa guerra contra pessoas, ou guerra no sentido de a possibilidade de estarmos enfrentando guerra uns com os outros. Tiago capítulo 4, esse versículo 1, o 11 e o 12, vai nos dizer assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Então ele está apresentando uma guerra que há entre nós. E a gente tem que considerar isso muito. Porque embora somos uma comunidade de cristãos e comunidade de amor, o amor deve reinar entre nós, mas nós somos desafiados a uma batalha todos os dias. Ao chegar aqui nesse recinto tão prazeroso, pequenas palavras, pequenos gestos, pequenas atitudes podem ser mal interpretadas. E a gente, sem perceber, pode criar uma disposição dentro de nós ou fazer uma interpretação, uma leitura não ajustada pelo amor. E é muito fácil as pessoas terem problemas uns com os outros, que depois de um tempo você vai analisar ou trazer para a luz, você vê que realmente é algo que surgiu do coração por uma motivação não pura, mas carnal. Ele vai seguir o texto dizendo assim: de onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês mesmos? Ou seja, uma pessoa não cheia do Espírito Santo e mais seduzida pela carne ou influenciada pela carne, ela manifesta mais facilmente as obras da carne. Inimizades, contendas, porfias, mal suspeitas, todos aqueles aspectos negativos, isso predomina muito mais num coração que não estiver purificado pela palavra e pelo Espírito, não governado por Cristo, como Paulo fala aos Efésios 3, e governe Cristo a partir do coração de vocês. E uma pessoa que não esteja cheia do Espírito Santo, que não manifesta o fruto do Espírito Santo em amor, misericórdia, alegria, paz, compaixão e etc. Tiago está mostrando que a raiz das guerras procedem de uma guerra que está dentro de cada um de nós. Leia novamente o texto.
De onde vêm essas guerras? De onde procede? Quais as origens? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês mesmos. Quer dizer que o pecado é a origem de todas as coisas. Mas é esse coração, ou esse homem, ou essa mulher, que trava uma guerra dentro de si e que alimenta muito mais a carne do que o espírito, mais facilmente terá guerra com seus irmãos, ou com seus parentes, ou com seu patrão, ou com a sociedade, ou com qualquer tipo de autoridade. Tem gente que tem repulsa à autoridade. A autoridade para ele é uma ameaça. A autoridade representa controle, mas na verdade isso representa simplesmente um coração rebelde contra Deus que estabeleceu a autoridade. Se uma pessoa está em guerra consigo mesma e ela está sempre subjugada pelo seu ego, qualquer coisa no universo que vá de encontro ao seu ego, a sua opinião, o seu controle, ela vai se alarmar e vai se tornar um soldado que está impondo a sua arma ou a sua espada para eliminar aqueles que, apesar de serem seus amigos, na sua concepção se tornam inimigos. E isso é um problema muito grande. Então Tiago está dissecando para nós. Ele está mostrando a origem para nós, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês. Paulo falou aos coríntios que só haver demanda entre vocês já é uma vergonha e já é uma derrota. Irmãos, uma das coisas mais terríveis em nosso tempo é quando os cristãos se dividem e no lugar de ser amigos se tornam adversários. Não conseguem nem mais se ver, olhar nos olhos, se abraçar. Ou perde o prazer da comunhão, do relacionamento, da confraternização. Por quê? Porque tem uma guerra dentro de si. E eles estão vencidos por esse egoísmo, por essa carne. É importante demais, no lugar da gente ter uma opinião sobre as coisas, uma opinião sobre o mundo, uma opinião sobre a igreja, uma opinião sobre nós, ou sobre o casamento, ou sobre a educação de filhos, ou sobre a política, o mais importante é nos submetermos àquilo que as Escrituras falam para nós. Por que digo isso? Porque quase sempre nós vamos interpretar as coisas de acordo com a guerra que nós enfrentamos dentro de nós. Então temos a tendência de repulsar as coisas. Por quê? Porque nós não queremos ser essa vítima de sermos vencidos pelo bem, pelo reino de Deus, quando temos um coração, se estivermos em rebelião, em desobediência contra Deus. O primeiro ponto que precisamos entender é que temos uma guerra. Mas Tiago começa a descortinar a origem da guerra que os cristãos tinham entre eles. Ontem eu fiquei impressionado lendo um Twitter de um pastor muito conhecido no Brasil, já liderou megas igrejas, e ele falou que finalmente está experimentando uma coisa extraordinária que nunca tinha experimentado. Ele renunciou a uma grande igreja e ele passou a congregar e caminhar com um grupo muito pequenininho que no máximo dava 20 cristãos. Ele falou que está sendo a coisa mais prazerosa do ministério dele nos últimos anos. Que não tem a sedução da multidão, do grande ministério, das grandes filmagens, de tudo isso, no meio de tantas guerras que às vezes as pessoas não sabem como lidar e você tem que disfarçar que tudo está indo muito bem. E eu fiquei impressionado com aquilo, porque querendo ou não, todos nós devemos procurar viver um ambiente que seja como aquele Éden, um lugar de prazer, o lugar onde a guerra foi vencida e agora nós desfrutamos da vitória. A igreja, a comunidade dos cristãos deveria ser um ambiente desse, onde nós encontramos paz, onde nós encontramos nosso ambiente de Jerusalém ou de Betânia. Claro que enquanto estivermos nesse universo, nesse mundo, até que o Senhor volte, temos guerra, e nós vamos ver os outros dois níveis ainda. Mas o inimigo tem que ficar do lado de fora das trincheiras, ele tem que ficar do lado do seu limite, da sua muralha, e não temos inimigos no âmago, no coração da comunidade de cristãos. E aí nós poderemos juntos usar as armas da nossa guerra, da nossa batalha, como disse Paulo aos Efésios 6, e deixar sempre o inimigo do lado de fora. Claro, o inimigo exterior, o mundo, as ideologias,
o diabo e seus demônios, ainda que sabemos que temos um inimigo interior que também precisa ficar do lado de fora, no sentido de não liderar, de não tomar decisões, de não influenciar a nossa comunidade de cristãos. Precisamos sempre ter a espada do Senhor trabalhando em nossa vida. Então pode ser que muitos acham que os problemas da igreja nascem primeiramente do lado de fora. A apostasia dos outros, as opiniões dos outros, a política que tomou um viés dessa ideologia ou daquela, quem sabe o mundo em caos, quem sabe a economia, quem sabe o problema climático. As pessoas vão achar diversos tipos de justificativas para mostrar por que a igreja às vezes está do jeito que está. Mas Tiago vem mostrando que, em primeiro lugar, existe uma guerra entre vocês, ou seja, entre os cristãos. E, em segundo lugar, ele vai mostrar que a origem são os prazeres que estão em conflito dentro de cada um. Isso é muito sério. Se cada um busca o seu prazer, então tudo que diz respeito ao reino de Deus, tudo que diz respeito à comunhão e ao serviço cristão, não vai ter prioridade em nossa vida. E nós vamos achar muitas desculpas. Enquanto nós somos chamados para servir, se você busca o seu prazer, você não vai servir o próximo, você vai servir a si mesmo. E quando serve o próximo, já não é por amor, é quase uma obrigação ou uma obrigação. Então temos guerras entre nós, e a origem da guerra é o conflito que cada um tem dentro de si, e aí tem que subjugar a carne, o grande ego, pela vida de Jesus Cristo que está em nós e pela palavra de Deus. Então ele diz assim: vocês cobiçam, não têm nada, vocês matam, sentem inveja uns dos outros, mas nada pode obter, vivem a guerrear e a fazer guerras, vocês não têm, porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus próprios deleites. Ele segue falando que nós estamos em guerras. E ele está dizendo que as pessoas passam a ter inveja. Quando você vê um irmão prosperando, não vê daquilo alegrar, se você é egoísta e tem inveja, você se entristece com aquilo. E no lugar de abençoar as pessoas, a gente fica amargurado. Quem sabe até sentindo-se injustiçado. Por que ele prospera e eu não? Então, isso é um problema interior, de conflito interior. E ele diz que matam e sentem inveja. Como assim mata? É quando falamos mal uns dos outros. Nós estamos ferindo uns aos outros. Vocês pedem e não podem obter nada e vivem a lutar e fazer guerra. Não tem porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para gastar em vossos próprios deleites. Podemos colocar isso não só no campo da oração individual, mas no campo da oração coletiva. Você imagine quando nós nos reunimos e uma pessoa que está em conflito com ela e tem ciúme, tem inveja, tem amargura no coração contra os seus irmãos, ou tem problema com o pecado, com Deus. Ela está num conflito terrível. Aí agora nós vamos estimular a oração coletiva. Você imagina como vai ser essa oração desse cristão? É uma situação difícil, porque tem mais cheiro de defunto do que de aroma suave do perfume de Cristo pela oração. Vocês estão me entendendo? Então Tiago está dizendo assim, a sua oração individual é detestável, mas a sua oração coletiva está gerando morte para a igreja, porque você tem uma guerra dentro de você. E agora, pela sua oração, você não pode receber, porque você está externando a guerra que está dentro de você. E é interessante que pessoas que têm guerra consigo mesmo, dificilmente vai poder compreender assim que Deus tem necessidades. As pessoas sempre oram pelas suas próprias necessidades, porque elas não estão almejando o reino de Deus, elas estão almejando os seus próprios interesses ou o seu próprio reino. É a sua casa, é a sua cura, é o seu dinheiro, é os seus negócios e tantas outras coisas. Não que seja errado orar por isso, mas é errado quando você quer transformar Deus como aquele gênio da lâmpada
e você quer seduzi-lo a ser o seu escravo. Achar alguém mais poderoso, que ele venha cercar você com um muro de proteção do sofrimento, da dor, da luta, guardar você de toda a possibilidade de problemas, para você viver muito bem sucedido nesse mundo. Isso é uma oração de um egoísta. E que Deus nos livre dessas coisas. Nós devemos sim orar por essas coisas, mas para que Deus seja glorificado. Como Paulo falou, quer comais, quer bebais ou façais qualquer uma outra coisa. Façam tudo para... Qual é a nossa motivação maior? Para a glória de Deus deve ser a nossa motivação maior. Então temos muitos desafios na nossa vida e você deve orar por cada um desses. Mas o propósito maior tem que ser a glória de Deus. Então no versículo 11 ele vai dizer: irmãos, não falem mal uns dos outros. Olha aí a guerra. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? É uma linha muito fina. Quando estamos dialogando com pessoas que têm responsabilidade no pastoreio ou na ajuda nos serviços, quando nós estamos falando mal ou quando nós estamos identificando debilidades, problemas e origem de problema para saber como conduzir. Porque se a gente não for a origem dos problemas como o Tiago está indo, não adianta estarmos ali acariciando, alentando as pessoas, pobrezinho, coitado, o que seria de nós, o que seria do universo sem ele? Temos que fazer de tudo para apalpar o ego dessas pessoas para elas se sentirem bem. Não, isso não é o reino de Deus, nem o evangelho. Se você tem uma caixa d'água ou um balde que tem uma trinca, não adianta você ficar enchendo de água, porque a raiz do problema é a trinca e você tem que identificar, tem que dar nome, tem que denunciar o problema e consertar. Tem que cobrir aquilo ali se tiver conserto, senão tem que quebrar aquilo, jogar fora e comprar uma nova vasilha, um novo balde. Então muitas vezes temos que identificar. Paulo identificou os problemas da igreja em Corinto e deu nome aos pecados e orientou a ter disciplina moral. Aqueles que estavam pecando deliberadamente deveriam ser disciplinados e alguns até excluídos da igreja, para que fôssemos uma massa santa e essas pessoas se arrependessem e pudessem voltar. Ou quando a origem do problema são no campo das heresias ou da doutrina, tem que haver uma disciplina doutrinária. Então, mas o que é interessante observarmos essas coisas é que temos essa guerra, temos esse conflito, e que se a gente não tratar dessas coisas, a morte sempre vai permear a igreja. Ela se torna até um impedimento para a evangelização. Porque às vezes as pessoas chegam até nós alegres e querem encontrar no seio da igreja aquilo que não tem no mundo. Paz, comunhão, gente servindo, gente que se ama, alegria do Espírito Santo. Mas você imagine chegar numa comunidade de cristãos que há indiferença, há discórdia, há ódio, amargura, gente de cara fechada. Meu Deus, as pessoas do barzinho estariam expressando mais alegria do que essa comunidade de cristãos. Que Deus nos guarde disso. Mas Tiago está identificando e vai apresentar para nós esses 3 níveis de guerra, e o primeiro, ou a origem de tudo, é a guerra entre os santos, e que precisamos identificar. E ainda que já mencionamos alguma coisa, o segundo nível é a guerra contra nós mesmos, que já mencionamos. De onde vêm essas guerras? De onde vem essa situação? Porque famílias, muitas das vezes, estão tão destruídas, sem alegrias, sem prazer. Por que a casa, muitas das vezes, se tornou o pior lugar para uma pessoa? E qualquer um outro ambiente se tornou o melhor? Por que os de fora são mais amigos do que os de dentro? Isso porque tem uma guerra dentro de cada um de nós. E não deveria ser assim.
Quando você pega o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, o último capítulo e os últimos versículos, o Senhor fala por Malaquias que ia enviar o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E a sua missão seria converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que ele não viesse e não ferisse a terra com maldição. Quer dizer que a guerra dentro da família, entre marido e mulher, ou entre pais e filhos, ou entre os próprios membros da igreja, os irmãos, é a origem de maldição. Porque Deus ama a família. E o lar unido, ele atrai a bênção de Deus. E um lar destruído atrai a maldição. Satanás sabe disso. Por isso que os casais e a família sempre tem que estar orando, se perdoando, confessando pecados, fazendo o possível para identificar o ponto forte de cada um, as virtudes de cada um, e foca nisso. E os pontos fracos, ore, identifique, mas tenha paciência, longanimidade e procure valorizar as virtudes uns dos outros. Mas esse segundo ponto que Tiago está dizendo, está apresentando uma guerra que existe dentro de cada um de nós. O verso 3 desse capítulo diz assim: pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjar em seus próprios prazeres. Que tipo de oração é essa? Aonde o propósito maior é o seu próprio prazer. Verso 1. De onde vêm as guerras, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês mesmos? Antes de você falar dos outros, pensar nos outros, criticar os outros, ou o governo, ou o patrão, ou a empresa, ou os animais, ou o clima, ou o mosquito, seja lá o que for, lembre-se disso. Seu maior adversário nesse contexto chama-se você mesmo. É o ego, é a carne, é esse ser que Paulo chama de velho homem, que precisamos considerar com muita clareza isso que está sendo apontado. Vocês se lembram que Salomão falou? De tudo que tem que se guardar, guarde o seu coração. Por quê? Por que tem que guardar o coração? Pode falar, Jonathan. Do coração procede ou emana as saídas da vida. E aí Jesus aplica o que Jonathan está falando. Então lembre-se disso. Uma guerra entre cristãos do primeiro nível nasce de uma guerra em segundo nível dentro de cada um de nós. E talvez poderemos pensar, mas puxa, e aí? Como é que nós vamos lidar com essa guerra? Porque até que o Senhor volte, vamos viver nesses 3 níveis de batalha. O terceiro nível é a guerra contra Deus. Nós podemos ler o capítulo 4, versículos 4 a 10, e você vai ver nas entrelinhas que temos uma guerra contra Deus. Diz assim: gente infiel, a revista e corrigida, diz assim: adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus ou guerra contra Deus? Uau! É possível ser um cristão e ser inimigo de Deus? É possível ser um cristão e travar uma guerra contra Deus? Jesus fala daquele rei que estava indo para uma terra, mas que descobriu que seu súdito, as pessoas dali, não queria que aquele rei reinasse sobre eles. E isso é uma ilustração para nós. O Rei dos Reis é o Senhor Jesus. Mas a palavra fala tantas coisas para nós e nós não praticamos, não consideramos, não obedecemos, ou interpretamos que temos liberdade para discordar ou considerar, quem sabe daqui a um tempo a gente pensa em praticar isso ou não. Isso é uma forma de rebelião contra Deus. Então é possível sim
Por isso que naquele dia, segundo aos Coríntios 5:10, haverá um tribunal de Cristo e cada um de nós daremos conta naquele tribunal do julgamento dos santos do que fizemos aqui enquanto estamos nessa terra, nesse corpo. O que eu e você fizemos com o nosso tempo, com os nossos talentos que Deus nos deu, com a nossa saúde, com tudo que Ele nos deu. Nós vamos ter que prestar conta disso ao Senhor. Se formos amigos e servos de Deus, ou se formos inimigos de Deus e servos inúteis porque servimos a nós e não a Ele. Agora, o que é a gente ser amigo de Deus ao ponto de ter inimizade contra Deus? Devemos considerar o que o apóstolo João falou. O mundo jaz no maligno. Infelizmente, muitos cristãos, eles tomam decisões nas suas vidas em ampla escala, baseado no que a psicologia fala, a ideologia fala, a filosofia fala, o Google fala, os conselheiros desse mundo falam, da sociedade. Tem muita coisa boa que nós devemos valorizar os profissionais, os educadores, desde que não entre em conflito com a palavra de Deus. Na hora que você abraçar o que esse mundo fala, e isso está contra o que Deus fala, você se tornou amigo do mundo e está desprezando a Deus e se tornou inimigo de Deus. A Escritura diz assim: corrija a criança enquanto ela é pequena, para quando ela crescer ela não se perca. Diz que a malícia, o pecado, enfim, tudo está já no coração da criança. Mas a disciplina e a vara da disciplina tira. Mas a psicologia não fala isso. Em ampla escala fala assim: não corrija a criança, deixa ela. Você não pode magoar, você não pode entristecer, você não pode ferir. Você não pode nem acordar o seu filho se ele estiver dormindo. Você tem que preparar a sua casa, até as paredes que você pintar, tudo que você for fazer na sua vida, coloca o seu filho em primeiro lugar. O pai tem que virar escravo do filho, a mãe escravo do filho, o casal já não tem prioridade entre eles porque tudo é para a criança. Aí você cria o seu filho nessa bolha, mimado, aí eu vou usar também a psicologia, que vai mostrar para nós que as crianças mais inseguras, mais tendentes ao suicídio, à depressão, são as crianças que não sofreram. Isso é a psicologia boa, né? Que era dos mais conservadores até 20, 30, 40 anos atrás. São as crianças que não sofreram disciplina na sua infância e na sua formação. Então elas criaram com o ego sendo mimado, como se nunca teriam guerras na vida. Agora elas descobrem que o mundo está em guerra. Desde a hora que você acorda. Na verdade, até a hora que você está dormindo, você tem guerra com seus pensamentos, com a sua alma, com o seu sono. E eles não sabem lidar com isso, que você não preparou o seu filho para o mundo real. Se você seguir o que esse mundo fala, esse dia eu fiquei assustado, um jornal de peso no Brasil publicou que foi provado que casamentos que duram muitos anos, décadas, são mais propensos a gerar infarto nas pessoas. Eu falei, meu Deus, eu acabei de fazer 30 anos de casado. Se eu for seguir isso aqui, eu demorei com a mesma mulher. Deveria ter 3, 4. Irmão, se você for ouvir o que esse mundo fala, você vai ser inimigo de Deus, vai se autodestruir, destruir sua família. Então, é uma situação assim, muito terrível, porque os valores estão todos invertidos. O mundo está em caos de cabeça para baixo. E a gente tem que ter muita sabedoria. E nós não temos, mas essa sabedoria vem da palavra de Deus. Então, adúlteros e adúlteras, é isso que ele está falando para nós. Gente infiel. Se você tem mais prazer no mundo do que em Deus, você está em pecado contra Deus. Você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Você tem mais deleite em qualquer outra coisa do mundo do que na palavra de Deus, na comunhão com os irmãos. Se você é mais amigo dos de fora do que amigo dos seus irmãos, tem uma grande coisa errada aí. Está se alimentando daquilo que gera morte, no lugar da palavra de Deus que gera vida.
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus, versículo 4. Você tem que pensar muito bem. Um dos sinais de que alguém nasceu de novo é que ele passa a amar a Deus. Tem prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Tem prazer na comunhão dos santos. A menos que você nasceu de novo, mas está comendo a comida do mundo e está matando a nova vida. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Ou seja, o Senhor compara a igreja como a esposa do Cordeiro ou a noiva do Cordeiro. Você que é noivo ou casado, você se sentiria confortável ver o seu noivo ou a sua noiva flertando com um terceiro? De jeito nenhum. Isso não pode acontecer. Agora, se você é noivo ou casado, vê a sua esposa, ou seu esposo, ou seu noivo, a sua noiva, flertando com alguém, e você não tem ciúme, meu Deus do céu, você não ama ela ou a ele. Quem sabe até falando, poxa, tomara que dê certo aquela nova paquera ali. Alguma coisa muito errada. O ciúme que ele está querendo dizer aqui é esse zelo de cuidar do cônjuge, de cuidar do próximo. Então agora está dizendo para nós que o Espírito Santo, Deus, o nosso marido como igreja, ele habita em nós. E quando a gente está flertando com o mundo, nós provocamos ciúme nele, porque estamos numa espécie de adultério espiritual. E isso é um pecado. O Senhor reclamou muito de Israel, que eles queriam ter deuses estranhos, ídolos estranhos. Eles estavam como uma mulher se prostituindo com seus amantes. E o Senhor permitiu que muitos adversários viessem e subjugassem e destruíssem o seu povo como disciplina. E agora, Tiago está usando esse termo a partir do Antigo Testamento. Ele tem ciúme, e aquele que é enamorado ou tem prazer nas coisas do mundo, não em si o mundo que Deus criou, que nós devemos desfrutar como estamos desfrutando hoje desse lugar tão prazeroso. Mas desse mundo hostil, de valores contrários aos princípios e valores do reino de Deus. E mesmo as coisas que Deus criou, nós não podemos ser panteísta, né? No sentido de achar que é como se assim, tudo é Deus. Nós colocarmos a natureza, os animais, as árvores, os rios, as estrelas, o sol, todas essas coisas, o lugar do nosso deleite, ao ponto de que se torne o primeiro lugar, nós deixamos Deus do lado de fora, como se isso tornasse o nosso Deus. Ou Deus está em todas essas coisas, mas não é o Senhor soberano, absoluto, com seus atributos. Mesmo as coisas que Deus nos deu, tem que estar debaixo do princípio do reino de Deus. Mas diz assim, verso 6, Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Ele vai ter que disciplinar aquele filho, aquela filha, que está adulterando contra Ele, porque está amando o mundo e não está vendo que existe essa guerra, a guerra contra Deus. Você já deve ter ouvido esse termo, guerra cultural. Quando você encontrar hoje a imprensa, por exemplo, 80%, 90% do que você lê, do que você ouve hoje, é uma guerra cultural de uma militância contrária aos valores conservadores, os valores cristãos e judaicos. Se você é alguém que não lê em outras fontes um pouco mais seguras, mas depender só da mídia que chega fácil na sua casa, no seu WhatsApp, no seu celular, você se torna um militante também. Nessa guerra, um agente do mal, de uma ideologia pervertida, nefasta, e você acha que, não, essa é a minha opinião. Sim, é a sua opinião que foi formada no seu coração e na sua mente, porque você não reflete, não pensa, não conhece história, não conhece princípios básicos de leis morais, e até de política e de valores. Então, o mundo, ele é muito mais hostil e nefasto que nós possamos imaginar. Quando você deixa a sua criancinha de 3, 4 anos na frente de uma televisão, que você não vê, não analisa os bastidores daquele entretenimento, como eles foram gerados.
eles podem estar sendo discipulados para serem pervertidos em pouco tempo. Então nós temos uma responsabilidade muito grande e de entender esses 3 níveis de guerra. E agora chegamos nesse nível de uma guerra contra Deus que foi instaurada a partir desse mundo caído, falido, que quando nós amamos esse mundo e as nossas opiniões não refletem o que a Escritura diz, o que Deus pensa sobre as coisas, mas sim o que esse mundo fala, a filosofia desse mundo fala, nós estamos numa guerra contra Deus. Ele vai ter que nos corrigir, porque nos ama, mas diz, ele nos dá graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Você está vendo o diabo aí? Olha aí o diabo. Mas o diabo está assim, abanando a nossa carne. Se Deus quiser, daqui a pouquinho nós vamos ter um churrasco maravilhoso. Faz parte da comunhão. Mas alguém vai ter que pegar esse carvão e jogar um fogo nele. E abanar, dependendo como for, para alastrar. É isso que o diabo faz. Ele sabe que na nossa carne ainda tem a lei do pecado e da morte. Essa guerra dentro de nós. O mundo totalmente preparado, desenhado e cheio de estratégia de marketing para despertar as cobiças e os desejos da nossa carne. E o inimigo abana para esse fogo do pecado e do prazer se alastrar e ficar irrefreável. E aí está o diabo. Ele vai usar todas as coisas, inclusive qualquer meio de comunicação, de educação, de lazer, de prazer, de sobrevivência, de qualquer coisa. Lembre-se, não ignore as coisas. Nós precisamos lembrar que temos o mundo material, físico, mas temos o mundo psicológico e também temos o mundo espiritual. Nós temos uma guerra no mundo físico, mas também temos uma guerra no mundo espiritual. E se você não perceber isso, você vai esquecer que a sua mente também é um campo de batalha. É um aeroporto onde o inimigo quer aterrissar os seus aviões de guerra e lançar ali as suas bombas. E através da sua mente, da sua alma, ele vai querer usar isso aí como um meio de lançar artilharia para os seus próximos irmãos e outras pessoas. Então, que situação complexa que nós estamos. É uma guerra contra Deus quando cultivamos amizade com esse mundo. Essa guerra contra Deus, nós poderíamos também considerar assim, em primeiro lugar, essa guerra está no campo do mundo, como já mencionamos, em ampla escala, ou seja, no meio da sociedade. Essa guerra humana com seus valores e princípios que são contrários a Deus. Essa guerra contra Deus, ela está na nossa carne, ou na nossa humanidade, que é o versículo 1 em diante. É a velha natureza que Paulo vai nos orientar que temos que fazer morrer essa velha natureza. Ele vai falar isso em Efésios, vai falar isso em Colossenses. Ele vai falar dessa guerra em Gálatas capítulo 5. Vamos olhar esse texto muito rapidamente, porque ele é um texto central da Bíblia, né, sobre essa questão de batalha interior. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Na verdade, podemos ir um pouco antes. Gálatas 5,16. Digo, porém, isso: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Qual é o segredo para não praticar os desejos da carne? Viver uma vida no Espírito Santo. Por quê? Verso 17. Porque a carne luta, guerreia contra o Espírito, e o Espírito Santo luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Está vendo aí? Uma guerra claríssima. Você
enfrenta esse tipo de batalha a todo o tempo, a toda instância. Quando eu era bem jovenzinho, bebê no Evangelho, eu ouvi um homem de 91 anos, eu acho que era isso que ele tinha, um senhorzinho. E ele pregou em cima desse texto. E quando ele falou dessa guerra aqui, ele disse que o pensamento no original dessa guerra ou dessa luta, ele usou uma ilustração como dois cães de guerra, de briga. E ele perguntou, quem você acha que vai vencer entre esses dois cães ferozes? É aquele que você der mais alimento. Quem você alimentar mais, fica mais saudável, e o outro fraco, desnutrido, magro, na hora da batalha ele não consegue vencer. Se você não alimentasse da palavra de Deus, pela oração, pela comunhão dos santos, obedecendo o Senhor, servindo, o seu espírito fica fraco, seu coração fica petrificado. Sua alma vai ficar incrustada de valores e pecados desse mundo, e a carne vai te dominar. Versículo 18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, que fala para você não fazer um bocado de coisa, mas fazer o que Deus quer, mas não te dá o poder do Espírito Santo para você agradar a Deus. Mas se você estiver debaixo da graça, do poder do Espírito Santo, então ele te dá poder sobrenatural, a vida em Cristo, para você governar essa natureza velha e viver uma vida de triunfo contra a velha natureza e o pecado. Ora, para que não haja dúvida, versículo 19, as obras da carne são conhecidas e são, presta atenção, o que está combatendo dentro de nós, por meio da carne, a lei do pecado e da morte que habita em nós. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, aquela mania de querer escolher pessoas e desprezar as outras. Rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Se temos o Espírito Santo em nós e vivemos pela vida do Espírito Santo, toda a nossa forma de viver, todos os nossos passos, devem proceder dessa origem de uma vida de habitação no Espírito Santo. Então, sobre essa guerra contra Deus, voltando a Tiago 4, do 4 ao 10. Em primeiro lugar, é uma guerra do mundo, ou no mundo, por meio da sociedade, os valores desse mundo. É uma guerra, em segundo lugar, dentro de nós, que nós acabamos de ilustrar com Gálatas 5 em diante. E o segundo ponto, em terceiro lugar, é uma guerra contra o diabo que usa a carne e o mundo. Nós vamos encontrar muitas coisas boas que a nossa carne gosta, mas o inimigo faz exatamente como a gente faz para pegar um peixe. Você vai ali no pesqueiro ou no lago, chega ali e senta ali e fala assim: ô peixinho, olha, eu quero pescar você, mas não queria te magoar, te ferir, não vou botar anzol, você botar o dedo aqui, você vem e eu pego você tranquilamente. Claro que não. Você não vai caçar nada desse jeito. Você vai ter que lançar uma isca com um anzolzinho ali, e ele acha que vai comer aquela minhoquinha ou aquela isca e ele está sendo fisgado.
O inimigo é assim. Lança uma comidinha, lança uma coisa boa, uma coisa agradável, vai massagear o nosso ego e ele vai lançar o pecado. Quando a gente menos espera, o inimigo nos fisgou. A sua isca promete liberdade e alimento para o peixe, mas você vai fisgar ele vai se tornar seu prisioneiro, e o pecado é assim. Ele propõe alegria, gera tristeza. Propõe liberdade, te torna um escravo. Você pensa que vai ser livre, se torna um pecador. Acha que vai ter vida e se torna morto. E pior, você se torna um amigo do mundo e inimigo contra Deus. Daqui a pouco você está perdendo tudo. Aquela mente sensível a Deus e a todas as coisas vai se tornando cauterizada e agora você já não percebe mais. Todo mundo está vendo que você está indo para o abismo. Mas você acha que as pessoas querem se meter na sua vida. As pessoas que são seus amigos se tornam seus inimigos. É tudo invertido. É assim que o inimigo consegue destruir tudo que somos e o que temos. Que coisa terrível. Então, como podemos vencer essas guerras? Como podemos vencer a nós mesmos, o mundo, e viver em paz com Deus, uns com os outros, e nós conosco mesmo? Você vai encontrar Tiago capítulo 4, verso 6. O que diz esse versículo, Tiago 4, verso 6? Você pode ler bem alto? Alguém achou? Contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em primeiro lugar, Deus concede graça aos humildes. A maneira de vencer e de ficar em paz com Deus é pela graça poderosa do Senhor, que não apenas nos salva, mas nos dá poder para sermos santos, para sermos amigos dos outros, para servir, sobretudo, para ser amigo de Deus. Em segundo lugar, versículo 7. Vamos ler, que diz assim: portanto, já que Deus nos dá graça, portanto, já que sabemos que estamos em guerra e não podemos vencer por nós mesmos, portanto, depois de tudo isso, sujeitem-se a Deus. Qual é a maneira de vencer todas as coisas? Achar graça. Deus dá graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Somente isso que ele fala, mas diz, não, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como assim o diabo? Será que ele vai chegar até nós? Uma capa vermelha, um tridente, um chifre enorme, aquele homem de 3 metros. Será que é assim que ele vai vir dando aquelas risadas cavernosas? Eu acho que não, né? Eu acho que não é assim. Ele chega até nós de várias maneiras. E a gente tem que discernir. Aquela passagem de Pedro: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor como um leão que ruge. Muitas das vezes você está no celular e salta ali um clipe ou um pop-up, ou salta uma imagem, ou qualquer outra. Quando você olha, desperta algo dentro de você. Especialmente no campo da imoralidade. Você tem que lembrar, esse é o diabo que está rugindo e está te chamando agora. Oi fulano, tudo bem? Queria conversar com você. E você vai ter que decidir. Ou você está vendo uma televisão, dá um comercial, uau, que terrível. Não apenas o comercial, um filme. Não apenas isso, um livro. Esse dia eu estava lendo um livro, eu falei, meu Deus, mas é um livro cristão. Pois é. Até mesmo hoje os livros cristãos você tem que ficar ali considerando que você tem a teologia liberal hoje. Você tem um livro do John Stott chamado Deísmo. John Stott não, John Piper. Onde ele mostra quantos teólogos hoje se tornaram deístas, que eles creem que existe Deus,
Mas Deus não opera mais hoje como no primeiro século, lá, com tantos milagres, desde o Velho Testamento. Não, ele não vai interferir na história, não. Como se as mãos de Deus estão amarradas, porque Deus é pequeno. Ele não é mais aquele Deus poderoso do Antigo Testamento. Teologia liberal. Irmãos, tem tantas coisas. O importante é você ser feliz. Seu casamento está passando alguma crise, talvez é hora de você trocar de cônjuge. É assim que a teologia liberal está aí. Os pensadores estão aí. Então, o adversário bate na nossa porta, de muitas e muitas e muitas e muitas maneiras. Você tem que aprender a resistir ao diabo. Sabe quando você acorda, fala assim, eu vou orar. Aí vem aquele pensamentozinho assim, mas fica um pouquinho na cama. Aí você levanta depois de um tempinho. Depois eu oro. Tem alguém conversando com você. Pode ser o diabo, igual falou com Eva e ela conversou com a serpente. Pode ser a sua velha natureza. Mas não tem muita diferença entre o diabo e a velha natureza. Acho que é tudo farinha do mesmo saco. E a gente conversa conosco mesmo. Depois eu leio a Bíblia. Aí já chegou, às vezes você já está na cama à noite, já falou, amanhã eu leio. É só um exemplo. Que o inimigo ele chega até nós de diferentes maneiras. Mas ele diz, resisti o diabo. E ele fugirá de vós. Quantas pessoas pararam de congregar, mas começou pequenininho. Hoje eu não vou não, Deus entende e tal. E você fica ali. Aí depois não vem de novo, depois não vai acontecer, você nunca mais vem. Resisti ao diabo. Ele fugirá de vocês. Primeiro é a graça. Segundo, sujeite-se a Deus. Terceiro, resista ao diabo. Em quarto lugar, cheguem-se a Deus ou perto de Deus, e o que vai acontecer? Ele se achegará a vós. Olha que coisa linda. Ele quer estar perto de nós, ele quer falar conosco, ele quer nos abraçar, ele quer se envolver, ele quer nos dar graça, mas ele espera que a gente se achegue a ele. Em quinto lugar, limpe as mãos, pecadores, ou seja, pare de usar suas mãos para coisas que envergonham a Deus. Quanto tempo nós usamos para cuidar de nós mesmos, sermos vaidosos e fazer tantas coisas que nos lambuzamos mais no pecado e não na graça e no serviço a Deus. Em sétimo lugar, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Quando ele fala no capítulo 1, o homem de coração duplo é inconstante em todos os seus caminhos. Não pense que esse homem ganhará alguma coisa do Senhor. Toma uma decisão, assume uma posição. E segue dizendo, reconheça a sua miséria. Dá nome aos seus pecados. Admite que você tem problema. Lamentem e chorem. Peça ajuda. O capítulo 5, 16 vai dizer, confessai os vossos pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para que sejam curados. Aquele que esconde seus pecados, suas debilidades, nunca vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Lamentem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e o que vai acontecer? Ele vos exaltará no sentido de dar plena vitória. De podermos vencer qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de obstáculo e sermos vitoriosos nesses 3 níveis de batalha, nesses 3 níveis de guerra. Em primeiro lugar, a guerra contra pessoas. Segundo, a guerra contra nós mesmos, dentro de nós. Em terceiro lugar, a guerra contra Deus. Que o Senhor realmente nos ajude e nos dê graça para entender isso e possamos viver nesse tempo que ainda nos resta de maneira sábia. Nunca baixe a sua guarda. Na hora que você ignorar que estamos em guerra, se torna uma presa fácil e provavelmente você já foi abatido. E pior, que a maior estratégia de guerra para o inimigo é quando ele passa a usar
os soldados de Cristo para guerrear contra os seus próprios companheiros e seus irmãos, para semear coisas que vão minar a fé e se tornam mais agentes do inimigo do que agentes do reino de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e possamos crer em suas promessas, que se alguém está em Cristo, além de ser novas criaturas, ele também é mais que vencedor por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te dar graça pela tua palavra, olhar para o Senhor, viver uma vida intensa em ti, permitir ser governados pela tua graça, pela tua palavra. Ajude-nos a viver de forma vitoriosa pelo poder do Espírito Santo em nós, uma vida de santidade, de amor ao Senhor, contra essa natureza pecaminosa, essa guerra da carne contra o Espírito, e poder, pelo poder do Espírito Santo, viver uma vida em santidade que agrade o Senhor. Viver uma vida de amor e sem combate entre os irmãos. E também viver uma vida sendo amigos de Deus, amigos do Senhor, e não cultivar inimizade contra Deus, amando esse presente século. Ajude-nos a usufruir desse mundo, mas sem as coisas desse mundo que são contra o teu reino. Que o Senhor nos dê graça para viver uma vida contra o diabo, em vitória, Senhor. Que o Senhor continue a abençoar a nossa vida, até o tempo que adentrarmos no novos céus e nova terra, onde habita a justiça e a paz, e estarmos juntos com o nosso Rei da Glória, reinando para sempre. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.